Fala galera, aqui é o Fernandes Lima no canal da Jornal. Vamos bater um papo hoje sobre informações sobre os clientes que impactam o atendimento ou suporte e desenvolvimento ali do produto. Então, antes que alguém pense que isso é uma regra ou uma receita de bolo, não é, e eu vou trazer principalmente o contexto onde a gente estava discutindo esse assunto, né? Então era o contexto seguinte, era uma empresa de software que tem um produto. Uma software house ali mesmo, né? Então essa software house tinha lá times de atendimento, times de desenvolvimento, enfim. E esses times, nós estávamos discutindo ali, né? Eles tinham uma carteira com centenas de clientes e aconteceu o seguinte, uma reunião para discutir qual o conjunto de indicadores naquele contexto. Anota aí, naquele contexto. Então pode ser que não sirva para o teu contexto. Muita atenção a isso que eu estou falando aqui. Tá, então por que você está compartilhando? A ideia de cada vídeo no canal é compartilhar para gerar reflexão. Para que você use o vídeo ou os conteúdos como ponto de entrada e adapte ou melhore ele para a tua realidade. Simples assim. Então nós estávamos ali nessa reunião, o time de atendimento, suporte ali, atendimento ou suporte, que nesse caso era a mesma coisa, o time de desenvolvimento, um membro do time de desenvolvimento e alguns gestores ali para discutir sobre esses indicadores, refinar os indicadores para o atendimento que poderiam ajudar no desenvolvimento. Então esse era o intuito. Algumas coisas que a gente combinou lá, que a gente sempre teria os dados atualizados e que eles refletissem a realidade. Então não pode, os dados, a premissa número 1, os dados deveriam estar atualizados e corretos. Então, a gente tinha alguns problemas de dados ali e a gente estava descartando. Bacana. Outra coisa, o nosso objetivo era classificar a base de clientes usando os indicadores existentes, mais esses novos, e fazer um experimento. Tudo que a gente propõe, a gente tem muito essa linha de olhamos o que você tem, e não dizemos que é ruim ou nada, aproveitamos o que você tem, discutimos de maneira colaborativa e respeitosa e propomos novas coisas e fazemos um experimento. Ou seja, trabalho altamente colaborativo. Uma coisa que muita empresa não percebeu é quanto mais colaboração, mais o trabalho flui para todos. A colaboração ela é a antítese do ego, de politicagem, dessas coisas, né? Então, quanto mais a gente entende isso, quanto mais a gente se ajuda mutuamente, quanto mais a gente colabora, melhor o resultado. Então, esse era o objetivo aqui, e mesmo tendo divergência de opinião e divergência entre as pessoas, está tudo bem. Mas o importante é discutir colaborativamente para criar algo conjunto melhor. É isso que a colaboração permite, que você crie algo conjunto melhor. Tá? Então vamos lá, alguns indicadores aí que a gente iria acrescentar visando melhorar indicadores de atendimento ou suporte que poderiam impactar no desenvolvimento. Então vamos lá, trazendo aqui. Naquele contexto, sempre lembrando que era dado esse contexto que eu trouxe, tá? Pode ser que não, se eu seja completamente diferente, está tudo bem, mas só para servir de inspiração para você. Ou de discussão, enfim. O primeiro indicador que fazia sentido naquele contexto era qual era o peso do cliente em relação ao faturamento da software house. Ou seja, a minha software house, que é a empresa que fabrica o produto, fatura 1 milhão por mês. Esse cliente, ele paga 10 mil para mim por mês. Então ele representa 1% do meu faturamento. Né? Então um único cliente representa, nesse exemplo hipotético, né? Representava. Então saber o peso do cliente em relação ao faturamento da empresa software house é a produtora, o fornecedor que vendia para o cliente. Então, neste contexto fazia sentido. Né? O indicador se o cliente tinha produtos customizados. Então, essa empresa, que eu vou chamar aqui de software house ou fabricante, ela tinha um carro-chefe e alguns deles eram customizados para alguns clientes. Então, existiria um indicador lá no atendimento dizendo se aquele cliente em questão tinha produtos customizados. Então, naquele contexto, fazia sentido. Tá? Uma outra coisa que a gente sugeriu também é a data da última crise. Isso aqui é uma coisa que usa bastante tempo. Né? Então, qual foi a data
da última crise com aquele cliente. Pode ser uma crise relacionada ao atendimento, ao produto, ao jurídico, ao comercial. Então nós tínhamos ali um histórico de crises ou de problemas graves que aconteceram com relação da software house com aquele cliente. Isso é muito importante, pessoal. Isso é bem importante mesmo, porque você vai ter informação. O histórico de ocorrências do teu relacionamento. Isso é bem importante. Né? Então a gente tinha ali a data da última crise. Né? Claro, tem alguém que estava alimentando isso, enfim. Né? Essa questão da preocupação de alimentar de forma correta, de registrar, manter atualizado, isso é crucial. Uma outra coisa também que faria sentido é ter o volume de chamado nos últimos 90 dias. Né? Eles monitoravam ali qual era o volume de chamado, então eles tinham uma média de chamado por cliente, na verdade era uma média por grupo de cliente, e ali teria o volume de chamado nos últimos 90 dias daquele cliente, ou seja, o próprio sistema de atendimento alimentava esse número aí. Bacana isso eu gostei ali, considerar os 90 dias ali para ter uma imagem, uma fotografia um pouco mais ampla, né? Então esse número era alimentado automaticamente. Então esse número era alimentado automaticamente pelo produto de CRM deles ali, né? Outra coisa que a gente colocou ali é natural, você ter uma carteira de clientes, são pessoas diferentes, você tem uma relação comercial ali, cada cliente é de um jeito e tá tudo bem, né? Mas é importante, pensando em você como fornecedor daqueles clientes, aquele cliente ele é um cliente que coopera, quer dizer, ele é colaborativo, ele entende o poder da colaboração, tem gente que não entende. Mas você tem que lidar com aquela pessoa. Então, foi uma outra coisa que eu aprendi também na prática, na vida real, também trabalhando numa software house. Classificar os clientes por aqueles que eram mais, que cooperavam mais e os que cooperavam menos. Aqueles que colaboram mais é benéfico para todo mundo. Quanto mais colaboração e mais cooperação é melhor. Para quem? Para todo mundo. Para cliente, fornecedor, usuário, empresa, negócio. Isso é sensacional. Facilita o dia a dia. É simples assim. Então a gente classificou lá. O que é um cliente que tem baixa cooperação? Ele não gosta muito de conversar. Ele é uma conversa sempre difícil. E aí criou-se ali um contexto, uma classificação, né? E aí, olha que bacana. Os clientes que cooperavam, que tinham cooperação mais alta ou média, por exemplo, de mais alta, eram que testavam recursos primeiros, beta testes. Então, de posse dessa informação, né? E aí o trabalho é para facilitar a vida de todos, nenhum tipo de julgamento. É bem importante frisar isso. Qual que era o objetivo? Eu sei que eu tenho clientes que cooperam mais, que colaboram mais, que está alto ali. O que eu vou fazer? Naturalmente acaba acontecendo uma aproximação maior. Porque é um cliente que dá abertura para conversar, para sugerir. Ele reclama? Claro que reclama. Mas é um cliente que está disposto ali a participar mais. Então, de novo, sem nenhum tipo de julgamento. Aqui é só ter uma informação para que a gente, de posse dessa informação, possa, por exemplo, ajudar no desenvolvimento, na elaboração de novas funcionalidades, novos recursos e teste. E um outro fator também que naquele contexto fazia sentido é a rotatividade do pessoal, do cliente. Então, o fornecedor aqui, que é o fabricante do produto, se o cliente dele tem muita rotatividade, o que significa? Que você vai estar monitoreando, fazendo treinamentos periódicos sobre o produto. Então esta informação, naquele contexto, ela é relevante também. E aí eles tinham uma escala de rotatividade lá deles interna, e eu achei bacana colocar, falei, legal, não tinha pensado nisso, fez muito sentido. Então, esse conjunto de informações fazia sentido para aquele contexto. Pode ser que não faça para o seu. E aí o que você vai fazer? Você olha isso e vê o que faz sentido e discute colaborativamente, como a gente fez nessa reunião. Não tem certo ou errado, tem abertura para discutir, para melhorar algo em prol de todos. Olha que bacana. Funciona, mas tem que fazer, né? E aí, uma outra coisa que eu já usei bastante, foi uma sugestão que eles gostaram bastante, foi a questão das tags. Então, tags nada mais é que você criar as tags no teu produto de atendimento, é só que elas são temporais. Então, por exemplo, a gente
algumas que a gente criou lá. Se aquele cliente estava participando de algum beta teste. Lembra, a gente, quando ia recrutar os beta testes, adivinha que a gente pegava os clientes que tinham cooperação mais alta. Porque os clientes davam abertura. A gente tinha um relacionamento mais próximo. A relação ganha-ganha. Facilita a vida de todo mundo. Reduz custo, aumenta a eficiência. Simples assim. É simples assim. Então a gente criou uma tag lá, beta teste. Então se o cliente estava participando de um beta teste, a gente sinalizava lá a tag, né? O controle das tags ficava na mão do CS. Porque você não sai criando tag à torta e à direita. Então isso era muito bem controlado. Foi uma coisa que eu aprendi na prática, né? Antes era livre, depois quando a gente criou a primeira vez no passado, e eu estava compartilhando isso com eles. Outro ponto, uma outra tag, uso acompanhado. Às vezes eu liberei uma funcionalidade, né, não é o beta teste, está em uso por um cliente, a gente está acompanhando aquele uso. Então toda vez que alguém ligava ou desligava uma tag, o nosso produto ali monitorava isso e aí tinha algumas informações extras ali, né? Então, um cliente A está usando um recurso que ele pediu e a gente está acompanhando para saber se está tudo dando certo, coletar métricas, enfim, tudo mais, né? Se aquele cliente está passando por algum processo de diagnóstico, tinha uma outra tag que imagina que deu um problema no cliente. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu já, vida real. O cliente tinha um log de alteração numa área sensível do sistema. E algumas operações não estavam indo para o log. Foi-se descoberto isso. Então aquele cliente a gente estava fazendo um diagnóstico do banco de dados e do log e de toda a operação para entender. Então você ligava a tag do diagnóstico, né? Esse ligar tag era no nosso produto de atendimento, né? E aí eles gostaram da ideia e implementaram deles também. Outra coisa que a gente criou também, vida real, é radar. O que é o radar? É se aquele cliente estava no radar de algum time da empresa. Então, se aquele cliente estava no radar de produtos por um motivo A, B ou C, se ele estava no radar de CS, podia ser um motivo positivo ou negativo, não importava, mas ele estava no radar. Então, quando eu olhava as tags daquele cliente, ele está no radar do CS, eu já sabia que tinha alguma coisa ali por algum motivo. Ou positivo ou negativo, não importa. Ter a informação, organizar a informação, logicamente que você constrói isso com o tempo, isso não brota do nada do dia para a noite. Nada brota do nada do dia para a noite, é construção, dá trabalho. Mas uma vez que você tem a informação e ela faz sentido para o teu contexto, ajuda a tomar melhores decisões. A mesma coisa do radar de atendimento, o CS, o radar do jurídico. Aqui uma outra tag, quando eu rodava design sprint, a gente colocava no cliente também, porque tem cliente que é aberto a práticas colaborativas. Então a gente sinalizava ali. E aí esse é o recurso de tag. Você pode criar quantas tags você quiser que façam sentido para o teu produto, para o teu negócio e para as tuas áreas que estão envolvidas ali no atendimento, no desenvolvimento, no suporte e afins. Então, esses foram alguns exemplos que a gente usou aqui nessa discussão, né? Lembrando que ela é válida para aquele contexto e eu não sei se ela vai ser válida para o seu, mas analisa essa ideia e melhora ela para o teu contexto. Esse é o objetivo de cada vídeo aqui, gerar discussão, gerar melhoria, gerar reflexão para fomentar melhores práticas, né? Aproveita e convido você, segue a gente em nossas redes sociais, curte, comenta, compartilha. Espero que esse vídeo gere boas reflexões. Valeu, um grande abraço, valeu galera!